sobre AVC, acidente vascular cerebral. Nós vamos ver que existem dois grandes tipos de acidentes vasculares cerebrais. O isquêmico, quando uma artéria do cérebro é obstruída e o tecido que depende dela sofre a falta de oxigênio, e o hemorrágico, quando um vaso, uma artéria cerebral, se rompe e inunda o cérebro de sangue. Vamos ver também que esses dois tipos de acidentes vasculares cerebrais têm tratamentos completamente diferentes. A rotina nesses casos hoje qual é? Está com uma pessoa de mais idade, de repente ela fica com a boca torta, se queixa que não mexe o braço. As pessoas dizem, isso vai passar, fica deitada, descansa um pouquinho. E nós vamos ver que isso é o pior que se pode fazer. Para discutir esse tema, nós trouxemos a doutora Sheila Martins. A doutora Sheila é médica neurologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é presidente da rede de universidade. Esqueceu. Não é? Desculpa. Eu vou ler porque eu esqueci. É professora e é presidente da Rede Brasil AVC. Desculpa o mau jeito. Vou começar explicando o que são os acidentes vasculares cerebrais. Qualquer pessoa pode ser. Bom, então, como já foi explicado, nós temos dois tipos, o isquêmico quando falta circulação e o hemorrágico quando rompe um vaso e espalha sangue pelo cérebro. A gente tem que suspeitar de um AVC sempre que ocorrer subitamente. Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou para compreender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou numa metade do campo de visão, tontura, geralmente rotatória, associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça insuportável que o paciente descreve como a pior que já teve na vida. Tem um teste simples que a gente pode fazer e a gente pode lembrar então da sigla SAMU, porque a gente pede para dar o S de sorriso, pede para dar um sorriso e ver se a boca fica torta, o A de abraço, então eleva os braços e vê se o braço está fraco, o M de mensagem ou música, pede para dizer uma frase simples e ver se o paciente está falando normalmente. Qualquer desses sinais, urgente, ligue SAMU 192, porque o tempo é cérebro e cada minuto conta para salvar o cérebro que está em sofrimento. Muita gente pergunta, mas por que dá de um lado só o AVC, não dá dos dois lados? Porque depende do território onde o vaso foi obstruído ou sangrou que vai dar o sintoma. E geralmente é de um lado do cérebro comprometido, compromete então a função do outro lado do corpo. É por isso que geralmente dá num lado só. Quer dizer, para ter os dois lados acometidos, precisaria ter a mesma obstrução ou sangramento dos dois lados? Geralmente sim, mas existe uma situação que é uma artéria basilar que fica aqui na parte de trás, que se ela estiver ocluída, aí sim perde força nos braços e nas pernas e entra em coma, que aí é a situação mais grave que a gente pode ver. É a pior situação. É o pior cenário, isso. E você falou que nessa hora de chamar o SAMU. Normalmente as pessoas, quando tinham casos desses na família, diziam, bom, espera, vamos ver se melhora. O que mudou nessa história aqui? Bom, o que mudou, felizmente, desde 1995 nós temos tratamento para o AVC, né? Então hoje a gente sabe que o paciente tem que chegar rápido num hospital que está preparado para o atendimento desse paciente, que são os centros de AVC. Então, em 95 se descobriu uma medicação que se utiliza na veia, vai pela circulação e desobstrui, a circulação desentope o vaso cerebral ocluído, pode diminuir as sequelas e salvar a vida do paciente. Quando utilizado até 4 horas e meia do início dos sintomas. Porque se esse vaso não abrir rapidamente, o cérebro vai morrendo e chega um momento que não adianta mais fazer o tratamento. E aí passou a se ter o conceito de que tempo é cérebro e que rapidamente o paciente precisa ir para o hospital. Por que a gente fala no SAMU? Porque o SAMU está sendo treinado no país inteiro para rapidamente identificar o paciente e levar para o local correto. Só para dar uma ideia, assim, da urgência, da necessidade da urgência no atendimento, assim, quantos neurônios vão morrendo à medida que o tempo passa? A cada minuto que passa, aproximadamente 2 bilhões de neurônios morrem se o vaso não é aberto. Então, 1 minuto faz a diferença.
E aí tem gente que diz, poxa, mas 2 milhões não acaba o cérebro rapidamente? Não, nós temos uma reserva muito grande de neurônios, mas com certeza, se a gente deixar o tempo passar, muitos neurônios vão morrer e o paciente pode ficar com uma sequela grave e até morrer por causa de um AVC. Então, imagine que aconteceu um caso perto de mim, eu corri com esse doente para o hospital, e um hospital que tem condições de dar um atendimento adequado para esse tipo de situação. Quanto tempo eu tenho para chegar lá e ainda dá para fazer uma droga na veia que dissolve o quadro? Bom, essa pergunta é fundamental porque a gente pode fazer a medicação na veia até 4 horas e meia de início dos sintomas. Mas quanto mais rápido o paciente receber o tratamento, maior a chance dele ficar sem sequelas. Então, assim que o sintoma for identificado, ele precisa imediatamente ir para o hospital. Então você imagina que a cada minuto vão morrendo 2 milhões de neurônios. Se eu tenho um parente que sofre um AVC, eu identifico depressa, eu chamo o SAMU. Por que razão é que o SAMU já não faz esse medicamento logo de cara? Porque precisa de uma tomografia. Então, para diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico, eu preciso de uma tomografia para excluir sangue. Então, precisa do atendimento hospitalar. E qual é o inconveniente de dar essa substância que dissolve no coágulo num caso que não é obstrução da artéria, e sim um acidente hemorrágico? Aí eu vou causar uma hemorragia ainda maior, podendo causar a morte desse paciente. Quer dizer, o doente precisa ter acesso à tomografia computadorizada o mais rapidamente possível. Exatamente. E não acontece da família levar o doente, chega lá, tem fila, no pronto-socorro, aquela confusão, e ele ficar aguardando na fila? Isso mudou muito nos últimos anos, então os hospitais preparados, ele não aguarda na fila, o paciente com AVC é uma prioridade, ele passa na frente de todo mundo e é imediatamente atendido para poder ter chance de fazer o tratamento. E você, quando identifica que é um acidente isquêmico, como esse, na artéria que foi bloqueada por um coágulo, aí pode fazer o anticoagulante, vocês podem chamar de anticoagulante? Trombolítico. Trombolítico, em todos os casos? Não, tem alguns pacientes que têm contraindicação, né? Então, que tem uma área já de cérebro muito grande, que já morreu, a gente não pode tratar. Pacientes que fizeram cirurgia recente também não podem receber o tratamento, que estão usando o anticoagulante e o anticoagulante está funcionando, já está usando para prevenção, esses pacientes não podem receber trombolítico. Além disso, aqueles que chegaram além desse tempo do início dos sintomas não podem receber. Então, essa é a grande arma que revolucionou o tratamento do acidente vascular cerebral, né? Porque antes não tinha o que fazer. Né? Exatamente, esse foi um paradigma que mudou o tratamento do acidente vascular cerebral lá em 1995. E que criou a necessidade do atendimento emergencial. Né? Exatamente, no mundo inteiro começou a construir o atendimento de urgência. Pois é, de 1995 para cá são 24 anos, não é? Você acha que nós temos no Brasil essa consciência entre a população de que quando percebe os sintomas do AVC tem que correr para o hospital? Infelizmente ainda não, apesar das grandes campanhas de alerta à população que têm sido feitas anualmente agora, né, próximo do Dia Mundial do AVC, 29 de outubro, nós fazemos campanha no país inteiro para alertar a população que o AVC existe, que é uma urgência médica e que tem tratamento. Ainda assim, só 30% das pessoas chegam para ser tratadas em até 4 horas e meia de início dos sintomas. Então a gente tem que ser muito melhor, a gente tem que alertar e fazer essas pessoas chegarem mais rápido. O ideal era chamar o SAMU nessa hora, né? Exatamente. Aí você chama o resgate vem. Eles atendem normalmente esses casos? Normalmente sim, em todos os lugares que o SAMU está treinado e está engajado na rede de AVC, sim, isso é 60% do centro de AVC, 70% tem a cobertura do SAMU no programa de AVC. Ainda tem o restante 30% ainda precisa estar engajado na rede de AVC. Mas se acontecer da minha região não ter SAMU e eu tiver sintomas, a gente lançou um aplicativo chamado AVC Brasil, onde a gente consegue em qualquer lugar do país olhar quais são os centros de AVC da região por distância e se são públicos ou se são privados, para que o paciente possa ir para o lugar certo. E quantos existem? Existem 182 centros de AVC no país, dos quais a metade são públicos. É pouco, não é? É muito pouco. Quantos precisariam existir?
Pelo cálculo, nós precisaríamos de 900 centros de AVC no país para essa população, né, que nós temos de mais de 200 milhões de habitantes. Quer dizer, nós temos 20% da necessidade coberta. Exatamente. E quando você indica o que nós chamamos de trombectomia, que é uma técnica bem mais recente do que essa de usar um trombolítico para dissolver o coágulo? Essa foi uma grande revolução. Então, desde 2015 se sabe que a trombectomia, que é o tratamento por cateterismo, desobstrui os grandes vasos cerebrais ocluídos, porque a trombólise, quando o vaso é muito grande, que está obstruído, ele não funciona tão bem. Então, só funciona em mais ou menos 10 a 25% dos casos. Nesses casos, então, a trombectomia deve ser indicada, e aí ela pode ser indicada, na maioria dos pacientes, até 8 horas no início dos sintomas, e em alguns casos especiais selecionados por uma neuroimagem mais avançada, até 24 horas. Explica como é feita a trombectomia. Então, se faz um cateterismo na virilha, se vai com o catéter até o coágulo lá que está obstruindo a circulação cerebral, e aí podem ser usadas duas formas. Uma é um stent que se abre dentro daquele coágulo, ele incorpora aquele coágulo e depois sai da circulação, então junto com o catéter, ou se faz uma aspiração, então suga aquele coágulo para tirar da circulação. E às vezes as duas técnicas são usadas juntas. E o que acontece nessa hora, quando você consegue tirar o coágulo? Aí volta a circulação naquele local, e quando a gente tem sorte de realmente tratar precocemente, a gente tem a felicidade de ver o paciente recuperando, às vezes na hora, a função que estava perdida, né? Então a gente salva o cérebro, que estava em sofrimento, mas que ainda não morreu, então trazendo de volta a função e muitas vezes salvando a vida desse paciente. Aí as pessoas podem dizer, puxa, mas num país como o Brasil, desse tamanho, com o SUS enfrentando tantas dificuldades, será que vale a pena você usar um procedimento desse que envolve catéteres, tomografias, etc., portanto caro? Exatamente por isso que foi feito um estudo brasileiro que nós então lideramos no país, o Grupo da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, junto com o Ministério da Saúde, para avaliar se essa técnica era execuível no SUS, então se a gente conseguia ter a logística suficiente para fazer o tratamento rápido, precisando de neuroradiologista intervencionista, sala de hemodinâmica, anestesista, angiotomografia, então todo um aparato maior para poder dar um tratamento para esse paciente, e para ver se, além de ver se ele é execuível, se ele era efetivo, como nos estudos do primeiro mundo, e se ele era custo efetivo, ou seja, se o SUS pode pagar esse tratamento. Nós ficamos muito felizes porque em 2 anos nós terminamos esse estudo, que foi julgado internacionalmente, então tinham juízes internacionais para avaliar complicações e resultados do estudo, que recomendaram parar esse estudo quando a gente estava com 174 pacientes, porque já havia uma alta positividade, mostrando que realmente a trombectomia é efetiva no SUS. Então, nós conseguimos mostrar que quem faz trombectomia comparado com o melhor tratamento clínico tem 3 vezes mais chance de voltar ao normal, mesmo nos casos graves, tem 2 vezes mais chance de ficar independente para as atividades do dia a dia, e mais importante ainda, em termos de mortalidade e incapacidade grave, se reduz de quase metade dos pacientes que morrem ou têm incapacidade grave quando não tem tratamento, para 30% quando eles têm tratamento. Então, não tem dúvida que é efetivo no SUS, é um grande orgulho para os brasileiros nós termos concluído esse estudo com esse resultado. Então, quando você faz uma trombectomia dessas que deu certo, só para as pessoas entenderem direito, todo o gasto que é feito nessa hora, que tipo de serviços economiza no SUS depois? Bom, economiza porque o paciente sai do hospital mais cedo, ele fica menos tempo internado, porque está com menos sequela, precisa de menos tempo de UTI, que é um gasto grande, menos tempo de antibiótico, que também é um gasto grande, porque o paciente que fica muito sequelado tem pneumonia, infecções mais frequentes. Depois da alta hospitalar, ele precisa menos reabilitação, menos fisioterapia, ele reinterna menos por causa das complicações das sequelas do AVC, ele volta ao trabalho quando é possível, com então menos custo de previdência e menos custo de um cuidador, que geralmente um familiar tem que parar de trabalhar para poder cuidar desse paciente. Então, somando tudo isso, esses gastos todos que o paciente que fica com mais sequelas tem, certamente nós comprovamos isso, o tratamento é custo efetivo para o SUS. Eu vou pegar algumas perguntas que foram feitas pela internet, Sheila, e vou te fazer. O Luiz Toledo pergunta das formas
Quais as formas eficientes de prevenção de AVCs? E se existe um componente étnico? Sim, bom, a pergunta é ótima, a campanha do Dia Mundial é essa, né? Uma em cada 4 pessoas, um em cada 4 de nós, ao longo da sua vida vai ter um AVC. Não deixe que seja você, chamando as pessoas para elas aprenderem que 90% dos casos podem ser prevenidos se a gente controlar 10 fatores de risco. Então, tratar a pressão alta, o colesterol elevado, o diabetes, o fumo, a fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum, começar a fazer atividade física, alimentação adequada, ou seja, menos sal, menos gordura, menos carboidrato, depressão e ansiedade é outro fator de risco muito importante, obesidade é outro fator de risco importante, e o fumo, que eu acho até que eu já falei, mas são os 10 fatores mais importantes, o tabagismo e o abuso de álcool. Então, esses fatores todos a gente pode atuar, reduzindo então a chance do paciente ter um AVC. Esses fatores, qual é o mais perigoso de todos? Pressão alta. Se eu tiver que escolher um fator para atuar, para diminuir 50% dos casos de AVC, é a pressão alta. E o mais importante é as pessoas entenderem que a pressão boa é a pressão normal, é 12/8, né? A campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu sou 12/8, para que as pessoas saibam que a pressão normal é que diminui o risco de AVC. Pergunta da Carolina Tesla. Qual a taxa de mortalidade nos casos de AVC? E qual é o tipo mais perigoso, isquêmico ou hemorrágico? Excelente. Então, o isquêmico é o mais comum, ocorre em 85% dos casos, o hemorrágico em 15%. O hemorrágico é mais grave, tem 40% a 50% de mortalidade, mas o isquêmico pode ter alta mortalidade. Se a gente comparar centros de AVC, que tem aproximadamente 15% a 20% de mortalidade, com os não centros de AVC chegam a ter 45% de mortalidade. Então, é o que faz a diferença estrutural o atendimento. E o que você acha que é mais responsável por essa diferença? A diferença é a criação dos times multidisciplinares, a unidade de AVC. Então, é o atendimento conjunto do paciente, desde que ele chega e receber os tratamentos baseados em evidência, tanto a trombose quanto a trombectomia, quando tiver indicado, é isso que diminui a mortalidade. Pergunta da Thaís Roque. Qual a possibilidade de uma pessoa que teve um AVC hemorrágico se recuperar tendo uma boa assistência? Sim, com certeza tem mais chance do que se não fizer tratamento. Então, 40%, mais ou menos 30% a 40% dos AVCs hemorrágicos morrem e a chance de ficar com sequela grave existe. O que a gente faz no AVC hemorrágico é rapidamente baixar a pressão desse paciente para evitar que aumente o sangramento. A chance dele ficar bem funcionalmente é de mais ou menos 30%. Esses casos são bem graves. Pergunta da Tainara Ribeiro. AVC e aneurisma é a mesma coisa? Aneurisma é uma malformação de um vaso cerebral que fica como se fosse uma bolha que pode estourar e causar um AVC hemorrágico. A Natália Rodrigues quer saber qual a idade de risco para um AVC e se essa idade é diferente entre homens e mulheres. A idade de maior risco é acima dos 60 anos. Hoje a gente tem AVCs em jovens com as mesmas causas da pessoa de mais idade. Então, as pessoas aos 40 anos já estão hipertensas, obesas, diabéticas, e isso faz com que os pacientes tenham um AVC mais jovem, mas o AVC pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças. Então, com os sinais de alerta, em qualquer idade, eu tenho que pensar primeiro em AVC. E a pergunta anterior a respeito de etnia e homens e mulheres, então os negros têm um risco maior e ao longo da vida os homens têm um risco um pouco maior, mas como as mulheres vivem mais, depois da menopausa, quando elas ficam mais idosas, elas têm um risco, elas têm mais AVCs do que os homens. Pergunta da Samila Nisoli. O consumo de álcool pode desencadear algum tipo de AVC? Pode, o excesso de álcool ele aumenta a pressão e é um fator de risco para o AVC. Então, nesses 10 fatores de risco, o álcool está incluído e a gente tem que reduzir o consumo e evitar o uso diário. Evitar o uso diário. Isso. E evitar o uso em grandes quantidades. Exatamente, com certeza. Qual a relação entre pílulas anticoncepcionais e o aumento de risco de ter um AVC? A pílula anticoncepcional aumenta o risco, aumentando
a viscosidade deixa o sangue mais grosso. Geralmente ela sozinha não é um fator de risco, mas pílula anticoncepcional junto com fumo é um fator de risco enorme. E se tiver pílula anticoncepcional mais fumo, mais enxaqueca, aquela que tem alteração de visão junto, aí é mais de 20 vezes aumentado o risco de ter um AVC. E tem uma relação direta entre enxaqueca e AVC. Enxaqueca com aura e AVC, isso. Explica o que é a aura. A aura é aquele sintoma visual que pode, alguns pacientes que têm enxaqueca têm antes, o visual é mais comum, então começa a ver visões, faíscas de luz, imagens coloridas, diminui um pouco a visão e daqui a uns 15 minutos é que vem a dor de cabeça. Essa é a aura mais comum e a aura, ela pode, a enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC. Falar em risco, o Magno Silva não diz que idade ele tem, mas diz que é fumante e pergunta se ele tem probabilidade de ter um AVC. Sim, o fumo não deveria existir mais, né? Então o fumo piora todas as doenças, ele é um fator de risco importante para o AVC, para o infarto, para o câncer, né? Então, com certeza aumenta o risco e largar o fumo seria fundamental para melhorar a saúde no geral. Você recomenda para todos os seus pacientes que fumam, que eles achem um jeito de parar de fumar? Sim, eu recomendo para todos os pacientes e recomendo que façam tratamento para parar de fumar. Que pode-se usar medicação ou terapia cognitivo-comportamental, tem grupos de ajuda para parar de fumar, porque é importante. Pergunta da Eunice Sacone. Remédios antidepressivos aceleram casos de AVC em mulheres? Não, remédios antidepressivos não aceleram o caso de AVC. Na verdade, às vezes pacientes com AVC têm depressão e os antidepressivos inclusive ajudam na recuperação porque aumentam o estímulo da pessoa para se ajudar e trabalhar na reabilitação. A Érica Contre Ribeiro. Existe relação no consumo de energéticos de AVC? Não, geralmente o consumo de energéticos não aumenta o risco. A Ângela Araújo quer saber se é verdade que podemos ter durante a vida pequenos AVCs. Sim, na verdade, a principal manifestação da doença circulatória cerebral não é o AVC, é a demência, é a perda de memória, que pode acontecer com os pequenos AVCs que a pessoa às vezes não se dá conta, então eles podem existir sem a pessoa se dar conta. A Rúbia Pereira Ramoso. AVC dá sinais? Quais? Dá sinais agudos, então quando acontece é de repente os sinais, esses que eu já expliquei, de perda de força, dormência, dificuldade para falar e para enxergar, mas as pessoas que já têm esses fatores de risco, isso é um sinal de que pode ter um AVC. Então a gente está lançando nessa campanha também um aplicativo que foi feito na Universidade da Nova Zelândia, chamado Riscômetro de AVC. Baixa gratuitamente na Apple Store ou no Google Play e a pessoa calcula o seu risco de ter AVC em 5 anos e 10 anos, se compara com pessoas da mesma idade e sexo para ver se o seu risco está aumentado e consegue aí, a partir das suas respostas, ter dicas de prevenção. A gente está lançando isso porque a gente quer que as pessoas aprendam elas mesmas a se prevenir e se proteger do AVC. Você pode citar essas formas de prevenção que reduzem o risco? Sim, então, quem é hipertenso, tratar a pressão alta com medicamentos, quando for indicado pelo médico, para atingir uma pressão normal, diminuir o consumo de sal nos hipertensos é muito importante, fazer atividade física, que aí, além de ajudar a baixar a pressão, ajuda a controle do diabetes, ajuda a diminuição de peso e a atividade física em si diminui o risco de AVC, tratar o diabetes, tratar o colesterol elevado, evitar comidas gordurosas, evitar comidas com carboidrato em excesso, ter uma vida mais tranquila, né? Então tentar diminuir a ansiedade e depressão, pedir ajuda ao médico para isso. Quem tiver arritmia cardíaca, fibrilação atrial, que a gente pode reconhecer pelo pulso, o ritmo batendo irregularmente, fazer o tratamento, que tem alta chance de redução, então, dos casos de AVC. Então, ter uma vida mais saudável e tratar os fatores de risco. A Mônica R. pergunta, boa tarde. Gostaria de saber se algum sintoma está relacionado com os olhos, quando há aquela vermelhidão intensa nos olhos. Não, vermelhidão intensa não é sinal de AVC, mas a visão sim. Então, visão dupla ou visão pela metade ou perda de visão no olho pode ser um AVC. O olho vermelho não. Rafael Ferreira quer saber se quem tem muita ansiedade corre mais riscos de AVC. Sim, então
a pessoa mais ansiosa ou mais deprimida tem um risco aumentado e a recomendação é que realmente faça tratamento ou psicoterapia ou use medicações, é conversar com o seu médico porque aumenta o risco. A Flaviana Lucena Lira quer saber a relação entre trombofilia e o AVC. Isso, essas são as causas mais raras de AVC, mas acontece, então pessoas que têm doenças da coagulação têm um risco aumentado de ter AVC, é mais comum em mulheres, mas também pode acontecer em homens, e aí são as causas geralmente dos AVCs nas pessoas mais jovens que a gente tem que procurar a causa e geralmente usar anticoagulante diminui muito esse risco. Gabriel Bassi, o SUS cobre todo o tratamento do AVC? O SUS cobre a trombólise, cobre o atendimento em unidade de AVC, que é um estímulo, e agora com o estudo Resilient, que acabou há poucos meses, há 4, 5 meses, nós estamos junto com o Ministério da Saúde, então agora avaliando como é que vai ser incorporado o tratamento no sistema público de saúde, que a gente espera que possa ser em breve. A Rafaela Godoy pergunta quais seriam os exames necessários para um paciente que sente dores intensas na região de trás da cabeça. Bom, aí precisa procurar o médico, porque dores intensas, o mais comum é dor muscular, né? Então precisa o médico avaliar para ver o que é a causa da dor. E o mais comum, dores na coluna cervical. Coluna cervical ou muscular, exatamente. A Mariana Arantes diz que a avó dela teve AVC e depois passou a ter transtorno bipolar. Os médicos disseram que foi uma sequela. Isso procede? Isso, pode. O paciente pode mudar de comportamento por causa do AVC, dependendo da área do cérebro que ele afeta. Então pode ter um transtorno bipolar postal do AVC. O Robson Almeida, sem até 4 horas, não deu tempo de dar o remédio para o AVC, para o paciente com AVC, quer dizer, né? O que acontece com ele? O paciente que não recebe tratamento até 4 horas e meia, hoje, em centros especializados, com neuroimagem avançada, a gente consegue às vezes tratar com um pouquinho mais de tempo, vendo se eu ainda tenho cérebro para salvar. Quando for oclusão de grande vaso, a gente pode usar a trombectomia, então o cateterismo cerebral, e o que não consegue receber o tratamento, ele tem uma chance maior de sequelas. Mas se ele tiver numa unidade de AVC, a fisioterapia precoce, fonoaudiólogo, diminuem a chance de sequela desse paciente. Cleiton S. pergunta qual a possibilidade de uma pessoa que já teve AVC isquêmico ter nova ocorrência e como deve ser o tratamento de quem já teve o AVC isquêmico. Isso você já respondeu, não? Mas qual é a chance de ter repetição do mesmo quadro? O paciente que já teve um AVC isquêmico tem 9 vezes mais chance de ter um novo AVC. Então tem que fazer prevenção com as medicações que a gente já comentou e aí, dependendo, ou usar aspirina para evitar um novo AVC e se for causas cardíacas, um quadro que se forma no coração, usar anticoagulante para o resto da vida. A Júpiter pergunta se é possível uma recuperação 100% de um paciente que teve um AVC isquêmico. É possível, felizmente hoje, alguns pacientes poucos se recuperam espontaneamente, mas hoje com os novos tratamentos nós conseguimos ver pacientes 100% recuperados mesmo com um AVC grave, quando a gente consegue então desobstruir a circulação cerebral. Daniel Dutra pergunta como é o trabalho do fisioterapeuta no tratamento de um paciente com AVC. É fundamental, ele não vai atender o paciente na urgência, mas assim, em 24 horas já deve ter o fisioterapeuta envolvido para diminuir a chance de sequelas desse paciente. Bruno Melnick quer saber se a telemedicina pode ajudar no tratamento do AVC. A telemedicina é uma revolução que felizmente nós introduzimos no Brasil porque não temos neurologistas suficientes para oferecer esse tratamento em todo o país, que é muito grande. Então a telemedicina foi inserida convencionalmente, com grandes telas, com imagem de alta sofisticação em alguns hospitais do Brasil. Hoje nós temos 24 fazendo isso e mais recentemente nós instituímos um aplicativo de celular, onde nós fazemos telemedicina pelo celular, pelo smartphone, dando tratamento para Salvador, para Natal, para o interior de São Paulo capital, com o médico estando em qualquer lugar e vendo a imagem, discutindo o caso do paciente com baixo custo. Então isso é uma grande revolução e é uma solução para o nosso país ampliar os centros de AVC. Tia, muito obrigado pela atenção com a gente. Nós temos que lembrar que no dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC.
a função